Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre sistema linear, certo? Bom, sistema linear, se ele diz linear, a gente já sabe que é do primeiro grau, ok? Linear já dá a entender que são equações do primeiro grau, certo? Por que primeiro grau? Quando você olha para as variáveis e você olha o expoente dele é 1, ele não precisa aparecer, certo? Quando eu tenho um expoente em 1, ele não precisa aparecer nas equações. Então, quando isso acontece, eu tenho um sistema de equação do primeiro grau, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar os valores das variáveis. No problema que eu coloquei no quadro, ele tem a variável x e y. Coloquei o mesmo exemplo, certo? Para que vocês, quando estejam em casa, comparem, certo? Vocês vão comparar o método da substituição e o método da adição, certo? E vocês vão ver qual que vocês se identificam mais, certo? Na hora que estiverem resolvendo questões em casa. Tranquilo? Coloquei o mesmo problema. Óbvio, temos que encontrar a mesma solução, ok? Vamos lá? O método da substituição já está dizendo, eu tenho que substituir, certo? Substituir o que, Paula? Você tem que substituir uma variável na outra equação, certo? Bom, qual é que você pega primeiro, a primeira equação ou a segunda? Bom, você que escolhe, certo? O que tiver mais fácil, o que tiver mais conveniente para você quando você estiver resolvendo, certo? Como eu sei que x aqui, ele está sozinho, né? Porque o seu coeficiente é 1, é mais fácil de eu passar outra variável para o outro membro, certo? Então, eu vou isolar a variável x na segunda equação, certo? Então, quando vocês estiverem estudando, vocês façam o quê? Vocês chamem, organizem quando estiver resolvendo o sistema, para no final você não ficar perdido na hora de resolver. Então, aqui eu chamei de equação 1, equação 2. Na equação 2, eu vou isolar x. Então, na equação 2, eu vou isolar x. E eu vou passar, ó, quem está subtraindo no membro vai passar somando no outro membro. Então, esse 2 que eu isolei, agora eu vou substituir na primeira. Então, aí você consegue organizar as suas contas, certo? Então, ó, eu vou substituir em 1. Quem é que eu tenho em 1? Eu tenho 4x mais 2y igual a 17. Quem é que eu isolei? Eu isolei x, então onde tem x vai passar a ser menos 1 mais 3y. Então, 4 menos 1 mais 3y. Vou repetir o restante, ó, mais 2y igual a 17. Agora eu faço as contas, certo? Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação do 4 tem que multiplicar por menos 1 e por 3y. 4 vezes menos 1 dá menos 4, mais com mais dá mais, 4 vezes 3, 12y, mais 2y igual a 17. Deixo as variáveis do lado esquerdo e quem não é, passa para o lado direito. Já posso somar, ó, 12 mais 2 vai me dar 14y. 17, o 4 vai passar somando. Então, 17 mais 4 dá 21. Logo, y vai ser 21 dividido por 14, não é isso? Aqui onde tem y, agora eu vou substituir isso aqui, certo? Então, ó, logo, quem vai ser x? X vai ser igual a menos y mais 3, que multiplica quem? 21 dividido por 14. X menos 1, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar 3 vezes 21, vai dar 63 por 14. Então, agora eu faço menos 1 mais 63 por 14, que vai me dar 49 dividido por 14. Ah, Paula, posso deixar o resultado assim em fração? Lógico que pode, não tem problema nenhum, certo? A não ser que na sua prova, quando você estiver resolvendo, ele resolva essa fração, certo? Mas não tem problema nenhum que o seu resultado dê uma fração, certo? Bom, agora a gente vai para o método da adição. No método da adição, eu tenho que ser capaz de adicionar as equações. De que forma? Eu tenho que escolher a variável que eu quero trabalhar, certo? Por exemplo, se nessa equação aqui, nesse sistema que está no quadro, eu quero trabalhar com a variável x, eu escolhi a variável x, certo? Então, eu tenho que
olho para a primeira equação, eu tenho 4x. Para que eu cancele, elimine, né, simplifique a minha equação, a segunda equação ele tem que aparecer 4x, mas com sinal trocado. Então tem que ser 4 menos 4. Só existe essa maneira para eu trabalhar com a variável x que elimine essa variável, certo? Ah, Paula, eu não quero trabalhar com a variável x, eu quero trabalhar com a variável y, não tem problema. Vem para cá, ó. Eu tenho que sempre ter o mesmo valor com sinal trocado. Então, eu olho para a variável y, eu quero cancelar ele. Eu multiplico a primeira equação por 3, porque 3 vezes 2 dá 6, e multiplico a segunda por 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu consigo eliminar a variável y. Então, qual é o método da adição? É sempre aquele método que eu consigo eliminar uma das variáveis para trabalhar com a outra variável e todo mundo ficar em função de uma variável só, certo? Então, eu costumo resolver pelo método da adição, quando eu estou resolvendo, eu acho melhor, certo? Nem sempre esse método da substituição fica fácil, eu escolho sempre o método da adição e aí vocês escolhem o método que vocês acharem melhor, certo? Então, vamos lá. Quero eliminar a variável x, porque eu acho mais conveniente para mim, ok? Então, eu vou multiplicar toda a segunda equação por menos 4. Por que menos 4? Porque eu só consigo eliminar a variável x quando eles têm o mesmo valor e sinais trocados, certo? Então, aqui, ó, repito a primeira, 4x mais 2y igual a 17, e multiplico toda a segunda equação por menos 4. Menos 4 vezes x dá menos 4x, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12y, e menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4. E agora, ó, eu consigo adicionar, certo? Então, a variável x vai embora porque foi o meu objetivo, foi cancelar a variável x, e agora eu vou somar a outra variável. 12 mais 2 dá 14y, igual a 17 mais 4 dá 21. Logo, y é igual a 21 sobre 14. Óbvio que a gente está resolvendo o mesmo sistema, então tem que dar o mesmo resultado, ok? Bom, encontrei a variável y, agora eu tenho que encontrar a variável x. Paula, eu substituo por qual equação? A primeira ou a segunda? Também não tem problema. Você escolhe a melhor, o que você achar. Eu sempre, quando vou substituir, eu substituo pelaquela que eu não mexi, que é aquela que eu não multipliquei por nenhum número, certo? Não tem problema, certo? Então, aqui eu vou chamar de asterisco só para organizar os meus dados. Então, eu vou substituir agora asterisco em 1, certo? E aí eu consigo organizar quando alguém estiver lendo sua questão, certo? Então aí você consegue se organizar. Aqui eu chamei de 1 e aqui de 2, só para organizar. Então eu estou substituindo asterisco agora em 1. Então 4x mais 2y igual a 17, logo 4x mais 2, quem é y agora, ó, é 21 dividido por 14, igual a 17. Aqui vai dar 4x mais 42 dividido por 14 igual a 17. 4x igual a 17. Passo quem está somando, passa subtraindo. 42 dividido por 14. Logo, ó, quando eu estiver resolvendo essa equação, eu vou encontrar o mesmo valor, 49 dividido por 14, ok? E aí, a gente aprendeu hoje o método da substituição e o método da adição. Então, você escolhe o que for mais conveniente na hora de você estiver resolvendo, ok? Então, ó, ficamos por aqui. Não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço!